Olá, queridos alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar início a mais uma aula nossa de Geografia. Vou começar com a correção do conteúdo, tá, com vocês. Conteúdo passado na semana anterior. Página 26 eu vou fazer a correção, ok? Então vamos lá. A questão número 1 da página 26. Escreva o conceito para os respectivos termos listados a seguir. Então, vocês tinham que colocar o conceito de mineral, rochas, minério e metais, tá? Bom, mineral é um corpo natural, sólido e cristalino, formado como resultado da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos, tá? Então, essa seria a resposta correta aí para mineral. Rochas seriam agregados sólidos de um ou mais minerais. Minério, agregado de minerais rico em determinado mineral ou elemento químico. Até aqui já tá bom, tá, pessoal? A diferença entre mineral e minério seria que o minério ele tem valor agregado. Então, quando a gente fala em comercialização, o minério é o que vai se destacar, ok? Essa é a diferença entre mineral e minério. Metais, elementos extraídos de alguns minérios. Então, o metal a gente extrai de alguns tipos de minérios, ok? Pessoal, se vocês acharem que está muito rápido, pausa o vídeo, coloca, faz a correção, depois vocês continuam, tá? A número 2. Qual o principal desafio ambiental quanto à exploração mineral? Bom, o que temos aí de desafio em relação aí à parte ambiental? Para chegar em alguns recursos minerais, é preciso devastar ou interferir em alguns ecossistemas, tá? O que além da perda de algumas espécies, pode ocasionar também uma poluição ambiental e, consequentemente, causar um desequilíbrio no planeta, certo? A número 3. O que diferencia as rochas magmáticas intrusivas das magmáticas extrusivas? Então, primeiro, pessoal, que a rocha magmática, ela é a rocha proveniente aí do magma, né? Ela pode se resfriar dentro do solo, né, no interior do solo, ou na parte exterior, fora. Quando ela se resfria dentro, ela vai ser um tipo de rocha. Quando se resfria fora, vai ser um outro tipo de rocha. Então, as intrusivas, elas são uma solidificação mais lenta, tá? E, consequentemente, acaba sendo aí no interior. E as extrusivas, elas são geradas pela solidificação do magma na superfície terrestre, certo? Aqui, cite 3 exemplos para cada tipo de rocha a seguir. Então, magmática, poderíamos citar o basalto, o granito, o diorito, o andesito e o diabásio, tá? Sedimentares, o calcário, a argila, o salgema, o carvão e o petróleo. Metamórficas, rochas que sofreram modificações em sua estrutura. Ardósia, mármore, xisto são exemplos de rochas metamórficas, tá? A 5. O que são rejeitos de mineração e qual é a sua destinação? Bom, esses rejeitos, pessoal, são os resíduos do processo de beneficiamento do mineral, tá? Quando o minério, ele vai se tornar um mineral e por isso ele passa por um processo industrial. Esses rejeitos são armazenados em imensas áreas delimitadas por regiões de maior altitude. Na falta dessa característica, são construídas barragens de concreto reforçado ou de solo fragmentado compacto. Então, esses rejeitos seriam restos, né? Os restos dos materiais aí necessários para beneficiar o mineral. Então, as mineradoras constroem, a maioria das vezes, barragens onde vai ficar esses dejetos. E o perigo de tudo isso é se essa barragem vir a se romper, que é o que aconteceu em Mariana, não sei se vocês estão lembrados, tá? Pode causar aí um desastre ambiental muito grande. Então,
Essa seria a resposta da questão 5. Pessoal, já feita a correção, a gente vai dar início à nossa aula, então, tá? Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre relevo, formação do relevo. Vamos ver a influência aí que tem os agentes internos do relevo e os agentes externos do relevo, ok? Então, nós vamos começar aí, ó, verificando os diferentes tipos de relevo, ó. Temos cânions, geleiras, tá? Então, nós vamos começar falando aí, ó, dos agentes externos. Quando falamos em agentes externos, pessoal, estamos nos referindo a tudo que está fora aí da litosfera, tá? Na parte externa da litosfera. Então, a gente pode citar entre os agentes externos a chuva, né? A água de forma geral. Podemos citar o vento, podemos citar as geleiras, tá? O calor, o sol. Né? São todos elementos aí externos, agentes externos do relevo. Como que esses agentes externos vão interferir no meu relevo? Pessoal, principalmente na questão do desgaste desse relevo, tá? Quando a gente fala de externo, a gente está falando de desgaste, modificação da estrutura desse relevo. Então, por exemplo, uma montanha, uma serra, no decorrer do tempo, o calor, a chuva ou até mesmo uma geleira pode fazer com que pequenos fragmentos desse relevo vá se dissolvendo e vá modificando a estrutura desse relevo, certo? Isso é visível a um curto prazo? Não, tá? Esse processo é um processo que demora aí milhares e milhares de anos. Tá? Para a gente conseguir observar. Na verdade, o nosso tempo de vida não consegue observar essas modificações que ocorrem na natureza, certo? Bom, então aqui expliquei um pouquinho dos agentes internos de forma geral. Vocês podem até grifar aqui, ó, esse primeiro parágrafo. Aqui, pessoal, a gente falou dos agentes externos, certo? Aqui embaixo, nós vamos ter os agentes internos, que é exatamente o oposto. Se o agente externo vai diminuir o meu relevo, vai fazer com que ele perca a altitude, com que ele se modele, os agentes internos é exatamente o oposto, tá? O que são os agentes internos? O calor existente no interior da Terra, a pressão existente no interior, as placas tectônicas, tudo isso faz parte dos agentes internos. E esses agentes internos, eles vão contribuir, pessoal, para o aumento do relevo, tá? Para o surgimento de montanhas, né, das cordilheiras, para o surgimento de vulcões, tá? Também são processos que demoram milhares e milhares de anos, tá? Tanto agentes externos quanto internos. Então, o interno vai contribuir para o aumento do nosso relevo, né? E o externo para a sua diminuição, ok? Então, vamos começar falando aí dos agentes internos. Ó, todos esses pontinhos aqui, pessoal, são áreas quentes do planeta. São pontos que a gente tem vulcões, tá? Cada área aqui, ó, é uma placa tectônica. Então, aqui eu tenho a placa do Pacífico, a placa australiana, a placa africana, tá? A placa sul-americana, que é a placa que o Brasil está localizado, tá? Percebam que o Brasil está localizado aqui no centro dessa placa, por isso que não temos terremotos. Olha esse cinturão aqui, ó, esse círculo de fogo. A gente chama essa área de círculo de fogo porque parece que é um círculo mesmo, ó. É a área que a gente mais tem vulcões ativos no mundo, tá? A maioria deles embaixo do mar, embaixo do oceano. Então, por isso, a gente não consegue ver quando a maioria deles entram em erupção. Isso significa que não modifica o relevo? Não, tá? Pelo contrário, mesmo estando embaixo do oceano, o relevo submarino é sim também modificado, tá? Quando um vulcão entra em erupção, ele vai deixar ali o material magmático, ele vai se solidificar e vai aumentando o relevo, tá? Futuramente, daí milhares, milhões de anos, aquele vulcão pode vir a se tornar uma montanha, tá? Por isso que a gente fala que o relevo, ele não é permanente, ele está sempre sofrendo modificações, mesmo que essas modificações sejam bem lentas, tá?
Bom, vocês vão responder essas questões aqui, tá? Até coloquei lá para vocês como atividade. Vamos falar sobre tectonismo, pessoal? Bom, tectonismo é o processo geológico relacionado ao movimento das placas tectônicas, tá? Então, observem aqui, ó, uma placa está indo de encontro com a outra, um movimento convergente, e esse movimento vai fazer surgir uma cordilheira, tá? Ó, tá vendo? À medida que as placas se chocam, ela vai levantar o relevo. É um processo que acontece imediatamente? Não, é um processo que leva milhares de anos, tá? É um choque, é outro, e aí vários choques dessas mesmas placas vai levantando uma montanha, tá? Num processo lento. Por isso que a gente fala que os agentes internos vão ser responsáveis pelo aumento do meu relevo, certo? O vulcanismo é um outro agente interno do relevo, tá? Porque agente interno, ele contribui com o relevo, né? E ele é classificado como agente interno porque o vulcanismo acontece de dentro para fora, tá? Então, prestem atenção, ó. Olha que todo o material magmático no interior do planeta e à medida que acontece o vulcanismo, ele vai sair. Só que é um processo interno. Ele só acontece por conta desse calor existente no interior do nosso planeta, certo? Bom, pessoal, aqui é uma curiosidade, podem fazer a leitura dessa página, tá? Quantos vulcões estão atualmente em erupção no mundo? Nós temos, pessoal, milhares de vulcões. Nem todos estão ativos, na verdade, a maioria deles estão inativos, né? Já tem um bom tempo que não entram em erupção. Então, vocês façam a leitura desse texto que é bem interessante, tá? Terremoto. Então, quando tem um terremoto, né, por conta aqui da pressão existente no interior do planeta e essa pressão acaba causando o terremoto, e o terremoto acaba sendo também um agente interno do relevo, porque ele acontece de dentro para fora, certo? Aqui a gente tem algumas datas, locais, a magnitude dos terremotos, tá? E o número de mortos. Vamos observar essa tabela, pessoal, porque ela tem uma característica bem interessante. Observem aqui, ó, esse terremoto que teve no Japão, 8 graus na escala Richter, tá? Essa escala é para medir a intensidade do terremoto. Terremotos acima de 6, acima de 5, são terremotos que normalmente acabam tendo vítimas, acabam tendo aí causando aí um desastre maior, tá? 8 graus é um terremoto bem forte. E lá no Japão, esse terremoto que teve no dia 26/9/2003, não teve nenhum óbito, tá? Nenhuma pessoa morreu. Ao mesmo passo que no dia 12/1, teve um terremoto no Haiti, tá? Que é um país muito pobre aqui na América, de 7 graus. E esse terremoto causou mais de 200 mil mortos. Mas espera aí, como que um terremoto no Japão não tem nenhuma morte, que é um lugar bem habitado, e um terremoto no Haiti, que tem uma intensidade ainda menor, tem 200 mil mortos? Pessoal, aqui mostra o quanto alguns países estão preparados para esse tipo de acontecimento natural, de catástrofe natural. No Japão, por exemplo, até os prédios, as casas são construídas para resistir esse tipo de catástrofe, tá? A própria estrutura é feita de uma forma a resistir esses terremotos. As pessoas recebem treinamentos do que fazer no momento de terremoto. Já no Haiti não tem estrutura alguma, tá? É totalmente precário. O Haiti é o país mais pobre da América, tá? Então, devido a isso, a não ter estrutura, não ter um treinamento, as construções não são adequadas, teve esse número altíssimo de mortes, ok? Então, é só uma curiosidade aí para vocês verem o quanto a tecnologia sim ajuda aí na questão aí de prevenção das catástrofes ambientais. Tsunami, pessoal. Um tsunami nada mais é do que um terremoto que acontece no oceano, tá? O epicentro dele é no oceano, de modo que vai atingir a superfície aqui do litoral, certo?
é um agente interno do relevo. Por quê? Porque ele interfere também no relevo, ele vai interferir aqui, ó, nessa parte aqui, porém ele acontece de dentro para fora, por isso que é um agente interno modificador do relevo, certo? Bom, o Japão já passou por vários tsunamis, olha esse, pessoal, causou muitas mortes, tá? Esse aqui, 19 mil pessoas morreram, olha aqui, tá vendo? É devastador. Podem fazer a leitura desse texto também, marca aí, que é um texto bem interessante, e depois fazer essa atividade aqui, tá? Da página 35. Vamos falar um pouquinho sobre os agentes externos agora. Agentes externos, como eu citei lá no início do vídeo, é tudo que acontece de fora da litosfera. A chuva, né, a água, o calor do sol, a erosão de forma geral, tá? Então, esses agentes externos, pessoal, eles estão relacionados tanto ao processo químico, físico ou biológico, tá? Biológico seria a influência da natureza, por exemplo, uma árvore que nasce ali numa montanha. A longo prazo, a raiz dessa árvore vai sim fazer com que o relevo vai se modificando, vai quebrando ali por dentro. Então, a gente poderia citar aí como agente externo do relevo, pessoal, a erosão eólica, que é a erosão dos ventos, tá? O vento, pessoal, a longo prazo, ele vai tirando pequenas partículas aí do nosso relevo e vai modificá-lo sim, tá? Olha, um exemplo bem simples e fácil de a gente perceber isso é através das dunas. Olha, as dunas, por conta dos ventos, a cada período ela se encontra de uma forma, né? Ela vai mudando a sua forma, o vento vai moldando. A erosão fluvial, que é a erosão dos rios, tá? Os rios também modificam o relevo. Um exemplo disso são os cânions, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui, pessoal, para mostrar para vocês dos cânions. Tem lá no início da unidade, ó, aqui, ó. Isso aqui é um cânion, aqui nesse caso é o Grand Canyon. O Rio Colorado, que é o rio que passa pelo Grand Canyon, ele foi tirando partículas ao longo prazo, né, no decorrer de milhões de anos, e causou esse buraco aqui que a gente chama de cânion. Esse rio passava por cima, tudo isso aqui era uma área alta, né? Então olha o que o rio fez. Isso demorou milhões de anos, tá, gente? Mas só para vocês perceberem que os agentes internos também modificam o nosso relevo. Bom, a erosão marinha, que é a erosão do mar, né? A água salgada corrói ainda mais. Então aqui, ó, tá vendo? É uma erosão, essa área alta aqui, ó. À medida que o mar bate aqui, ele vai tirando fragmentos e vai mudando o nosso relevo também. A erosão glacial, né? Então, onde tem geleira aqui no alto dessas montanhas, esse gelo vai descendo, vai tirando pequenos fragmentos e vai causando erosão também. E a erosão antrópica, que é a erosão causada pelo homem. Olha só, gente, construções em uma área que deveria ser floresta, né? Então, aqui vai causar deslizamento, vai mudar todo o relevo, certo? Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, só recapitulando, nós fizemos a correção dos exercícios, nós vimos os agentes internos do relevo, que são tectonismos, terremotos, o vulcanismo, né? Os tsunamis também. Então, tudo isso é agente interno e interfere também no nosso relevo. E vimos também os agentes externos do relevo, que é o calor do sol, as chuvas, o vento, as geleiras, o homem, né? Tudo isso é externo, agente externo, e que influencia também no relevo, né? Os agentes internos, eles vão diminuir, aumentar o nosso relevo, e os agentes externos vão fazer com que o nosso relevo perca o seu tamanho. Lembrando que tudo isso é num prazo aí de milhões, milhares de anos, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham uma boa aula aí para vocês, tá? Resolvam os exercícios e até a nossa próxima aula.